Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Marcos Oliveto. Hoje nós vamos estar falando sobre função do primeiro grau, definição e características. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu gostei no vídeo para ajudar na divulgação e vamos lá. Bom, definição de função do primeiro grau. Ela é definida por domínio real, tá? Diferente de zero, e imagem real. É isso que está desenhado aqui. É uma função definida por domínio real diferente de zero e, tá? Isso implica que o contradomínio, ou seja, a imagem, ela é um número real. Tá? Muito bem. Ela também é dada da forma genérica por f de x igual a y. Isso significa dizer que a função ela é igual a y, que é igual a x mais b, sendo que a e b são números reais quaisquer. Tá bom? Se são números reais quaisquer, eles são chamados de coeficientes. A gente vai já dizer qual é o coeficiente, quem é quem. Esse a ele precisa ser diferente de zero. Isso implica que o a ele pertence também aos reais diferentes de zero, conjunto dos números reais diferentes de zero, e b pertence ao conjunto dos números reais. Esse a que acompanha a incógnita x nessa função, ela só vai ser zero em um caso particular da função linear, que nós vamos falar em aulas posteriores. Tudo bem? A constante a é o coeficiente de x. E b ele é o termo constante da função. Em alguns livros, ele diz o seguinte, que a é o coeficiente angular e b ele é o coeficiente linear. Eu não gosto muito desse termo, porque quando trata-se de coeficiente angular, a gente pensa em ângulo. Mas quando fala-se que o a ele é a constante de x, significa dizer que o a que vai determinar a inclinação da reta. Tá bom? E b ele vai te dizer o ponto onde a função, tá? Nesse caso, que é uma função do primeiro grau, é uma reta, a gente vai falar sobre isso, significa o ponto exatamente onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, o eixo y. A gente vai falar sobre isso, não se preocupe, tá bom? Então, a constante a é o coeficiente de x e b ele é o termo constante da função, tá bom? Quando b for igual a zero, tá? A função do primeiro grau, também chamada de função linear, se torna um caso particular da função do primeiro grau. Tá? Função do primeiro grau, porque o expoente que acompanha a incógnita x é 1, então primeiro grau. Se fosse expoente 2, seria segundo grau. Expoente 3, terceiro grau, e assim por diante. Tá? Então, sempre que esse b, o valor de b, que é a nossa constante da função, for igual a zero, a gente vai estar tratando de uma função específica, uma função muito particular da função do primeiro grau, tá? Chamada função linear. Tá bom? Quando a for igual a zero, nesse caso, que nem eu já falei, a gente vai estar tratando uma função também muito particular, tá? Uma função muito particular, chamada função constante. E a função ela terá a característica f de x igual a b, tá? Para todo x pertencente, todo x real. Nesse caso, como a é zero, zero vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, essa minha incógnita x aqui some, tá? É zero. E ela é chamada de função constante. Tudo bem? É um caso particular da função do primeiro grau. Bom, assim como quando o b é igual a zero, tá, pessoal? E o a vale 1. Sempre que o b for igual a zero e o a valer 1, a gente vai estar falando também de um caso muito particular, a famosa função identidade. Isso significa que a reta ela vai interceptar o teu plano cartesiano do eixo x, y, exatamente na origem, no zero. Tá? Ela pode ser crescente se nesse caso o a valer 1 e for positivo, ou seja, aparecer apenas o x, eu tenho uma reta crescente, a gente vai ter uma aula específica para isso, mas só dizendo para você, vou ter uma reta que vai passar exatamente na origem do plano, e ela vai ser equidistante, né? Ela vai dividir exatamente cada quadrante ao meio, tá bom? A gente não está falando de ângulo. Se fôssemos falar de ângulo, significa que eu pego um quadrante, tá? Onde eu tenho ali um ângulo reto de 90 graus, e a reta dividiria exatamente, né, esse quadrante como se fosse uma diagonal, ou seja, 45 graus para cada lado, tá bom?
Não vem ao caso. Não agora, tá? Sobre o zero da função, é muito importante o zero da função. Pessoal, o zero da função, ele vai te dizer, né, qual é o valor que pode ser representado, que é representado pela incógnita x, tá? Ou seja, nesse caso eu tenho uma função f de x igual a x mais b. O zero da função significa que você vai chamar a tua f de x de zero. Então você transforma uma função em uma equação para encontrar o valor da tua incógnita, tá bom? Coisas que você precisa saber. Se eu disse zero da função, significa que a minha f de x ela tem que ser igual a zero. Por que isso? Porque você vai encontrar, você pretende encontrar o valor da incógnita x. Então, se a tua função genérica é f de x igual a x mais b, tá? Significa, quando você quiser encontrar o zero da função, a tua f de x é zero. Então, você transforma uma função do primeiro grau em uma equação do primeiro grau. Ou seja, com números. Se eu tivesse f de x igual a 2x mais 4, se eu quiser saber o valor da incógnita x, eu transformo a função em uma equação. Chamo f de x de zero e fica uma equação 2x mais 4 igual a zero, se você quiser inverter a ordem, não tem problema. Ou zero igual a 2x mais 4. Aí é a mesma coisa. Tudo bem? Você transforma uma função em uma equação. Tá? Coisas que você precisa saber. Primeiro, coeficiente de x e o termo constante da função. Coeficiente de x sempre vai ser o a, o coeficiente que acompanha a incógnita x. Tá? Que alguns livros trazem como coeficiente angular, mas ele é o coeficiente de x, tá bom? É o que acompanha a variável x. E a tua constante da função é o valor de b, ou seja, alguns livros chamam de coeficiente linear. Tá? X é a incógnita ou variável da função. Então, se você olhar para cá, você tem ax mais b. Quem é o a? É quem está acompanhando o x. 2. Quem é o b? É quem não tem x nenhum, o número sozinho. Tranquilo? Bem simples. Se você olhar para essas setas, você vai identificar quem é o coeficiente a e b, quem é a incógnita x. Tranquilo? Show de bola? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Tá? Deixa um gostei no vídeo para ajudar na divulgação. O referencial teórico foi do GeoCiesi. Tudo bem? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.